Bom, agora vamos para a notícia do dia aqui, Bora. que é o Neto simplesmente detonando o Denilson ao vivo no seu programa de rádio. Pô, engraçado, cara. Todo respeito. E o Denilson respondeu, tá? Sim. Vamos aqui então. Momento. Veja. Cara, eu fiquei estarrecido com isso aqui. Parece que, assim, para contextualizar, parece que o Denilson falou alguma coisa sobre o Neto. Eu não entendi bem o que, não consegui encontrar, mas o Neto respondeu. Seja lá o que o Denilson tenha dito. Vamos ouvir aqui. Não é do convívio, não é do meu convívio. Porque o Denilson falou isso, ele não é do meu convívio. Denilson, eu nunca fui do seu convívio. Eu nunca quis estar do lado seu. Eu nunca quis estar do lado da sua família. Eu nunca fui nessa casa e nunca irei. Eu não gostaria de falar isso, mas como ele falou de mim, mas o Denilson é uma boa pessoa. O Denilson é uma boa pessoa. Tem um coração bom, mas eu nunca quis ir aonde você está. Eu nunca fui jantar com você, eu nunca fui almoçar com você. Eu nunca quis. E por sinal, várias vezes eu fui convidado para aniversário seu, aniversário de filho, de filha. Eu nunca quis, mas eu sempre respeitei o Denilson, que é boa pessoa. Mas eu que nunca quis estar do seu lado. Não é você que nunca quis. Até porque você teve que trabalhar 2 anos no meu programa. E que eu deixei. Diga-se de passagem. E eu que te tirei também. Diga-se de passagem na morte do Luciano do Vale. Quando você quis sair do programa, eu te tirei. Então não é você não. Foi eu que não quis. Eu que nunca quis o convívio seu. Por quê? Porque a sua vida é uma vida de glamour. A minha não é. A minha vida é de humildade. A minha vida é do cara... Caralho. Cara, o mais sensacional disso daí é o Neto. Não, eu não quero estar com você, Denilson. Você não faz parte do meu convívio e etc. Mas não, mas o Denilson é uma ótima, uma baita pessoa. Mas assim, não quero perto de mim. Simplesmente craque Neto, velho. Que isso, cara? A questão é a seguinte. O Denilson depois respondeu e disse: cada um com a sua verdade. Após a polêmica declaração de Neto no programa Donos da Bola da Rádio Bandeirantes nessa terça, Denilson usou as redes sociais para se manifestar. Em sua publicação, ele confirmou que foi retirado do programa por Neto, mas destacou que a demissão teria ocorrido no dia da morte de Luciano do Vale, um dos maiores narradores da história do esporte. Aí aqui é o tweet, mas prefiro ler como tá. Aqui ó. A única verdade aí é que você me tirou do seu programa, e ele coloca entre aspas. Não sei porquê. No dia da morte do fenômeno Luciano do Vale. E a partir daí, pedi para não fazer mais seu programa. Parece que no dia da morte do Luciano do Vale, o Neto não quis que o Denilson participasse dessa edição, e aí o Denilson pediu para sair, definitivo. Cada um com a sua narrativa. Cada um com a sua verdade. Gratidão a Band por tudo que vivi aí, por todas as amizades que fiz. Ele não entrou na polêmica, ele respondeu sem responder. Deixou o Neto falar. Enfim, a relação nunca foi legal, né, Felipe? Nunca cara, foi legal, sempre teve um burburinho pra cá e pra lá, sempre teve coisinhas pra cá e pra lá. Eu confesso, cara, que assim, vamos lá. Eu vou dar minha opinião aqui sem fugir do que eu penso a respeito das duas pessoas. Eu acho o Neto um excelente comunicador. Eu acho o Neto um cara que, diferentemente de qualquer apresentador da televisão brasileira, ele consegue falar com o povo. Ele passa mensagens que são muito legais, mas ao mesmo tempo eu não consigo assistir muito tempo o Neto. Me dá dor de cabeça a maneira como ele conduz o programa, naquela coisa de não deixar ninguém falar e ele mudar de assunto como... sei lá, cara, uma coisa meio... ele tá falando de água, daqui a pouco ele tá falando de abacate, daqui a pouco ele tá falando de gato net e mano, não faz sentido uma coisa na outra, mas pra quem gosta, é um puro entretenimento. E dá pra tirar vários cortes muito legais, que a gente se diverte e tal, e eu vejo muito mérito no Neto. O Neto é tido como um cara nos bastidores que ajuda geral, que é um cara muito legal, que faz coisas que ninguém
ver, mas ao mesmo tempo... O Soler contou isso aqui, né? Mas ao mesmo tempo a gente já recebeu relatos, e algumas até se tornaram públicos, de pessoas conhecidas, de comportamentos do Neto fora do campo ali, em restaurantes por aí, que, meu Deus do céu, são assustadores. Né? Assustadores. Tem corte que viralizou falando sobre isso, né? Eu não vou dizer de quem, porque a pessoa não falou o nome dele, mas todo mundo sabe que é do Neto. Então, assim, cara, ele é pra mim uma figura. E outra, ele vai muito pro pau com todo mundo, né? Porque o cara falou pra ele que não é do convívio, ele já se melindrou e teve que responder. Por que ele teve que responder? Por que ele teve que dizer que o cara vive uma vida de glamour? Por que ele teve que usar esse tipo de tom só porque o Denilson falou que ele não é do convívio? Entrasse no ouvido e saia no outro. E o Neto me parece um cara meio egocêntrico nessa parte, tá? Para não falar melindrado. O Denilson, por sua vez, diferente do Neto, ele é um cara que, como profissional, eu gostava muito do Denilson na Band comentando o jogo, por exemplo. Eu achava que ele era muito bom comentando o jogo. E eu achava que ele tinha poucas oportunidades comentando o jogo. Eu acho que ele é melhor do que o Neto comentando o jogo, por exemplo. Mas o Denilson, dentro daquela lógica do programa da Renata Fã, que foi onde ele cresce, é aquela característica muito de zoeirinha, bobinha, zoeirinha sapatênis, que é o que ele faz hoje no Sport TV, eu detesto. Não consigo consumir. Contudo, todavia, todo mundo que fala do Denilson enquanto pessoa, e ele é um cara que facilmente se emociona da carreira dele, tudo que ele construiu, da onde ele veio, onde ele chegou, tudo que ele teve que passar, e como ele conseguiu não só fazer algo por ele, mas por toda a sua família, que é uma história do típico brasileiro que eu admiro. Admiro e respeito muito. Então a gente está falando aqui de dois caras que assim foram ídolos pelos clubes nos quais passaram. O Denilson foi jogador de seleção brasileira por muito tempo, pentacampeão do mundo. O Neto é um dos maiores ídolos de um dos maiores clubes desse país, que eu acho que não precisariam trocar esse tipo de farpa assim. Acho que poderiam entender o tamanho de cada um. E aqui eu não coloco nem o Denilson, porque assim, a gente não trouxe o que o Denilson falou inicialmente, eu queria saber para ver se era o suficiente para o Neto responder, mas eu confesso que não achei. Eu confesso que eu não achei. Mas se foi só o que o Neto disse, que ele disse que não é do meu convívio, eu acho que, cara, totalmente passa. Então eu lamento que dois caras que foram importantes para o futebol brasileiro fiquem trocando esse tipo de farpa dessa forma. O que você pensa, Felipe? Cara, é nessa linha também. Demonstra um ego frágil, né? Até um certo melindre do ponto de vista de, tipo, ser citado e responder. E assim, me chama a atenção porque recentemente, antes do Denilson sair da Band, não sei se você lembra, se a galera lembra, houve um encontro dos dois. E houve um abraço, houve uma brincadeira, uma resenha ali e tal. Os dois colocando meio que panos quentes nessa rusga que eles têm, etc. E aí agora rola, depois que o Denilson sai, o Neto responde, enfim. Acho uma treta boba, assim, nesse sentido, sabe? Que não vai levar nada a lugar nenhum, assim. Simplesmente isso. E é isso, cara. São dois grandes comunicadores. Acho o Neto um exímio comunicador pro povo brasileiro, sobretudo para quem gosta de futebol. Acho que ele é um sucesso nesse sentido. E o Denilson tá buscando ainda seu espaço no Sport TV, né? Tá buscando se encaixar um pouco na linguagem do canal. Acho que ainda não encontrou, na minha visão, essa forma de se comunicar com um público específico de um canal fechado de esporte, sobretudo de futebol. O programa dele com o Rizek eu até gosto, acho assistível, acho
interessante, algumas discussões que rolam ali, mas ele na função de apresentador ainda tá tentando se encaixar, mas rola esse tipo de treta, né, cara? Os caras não conseguem segurar a língua dentro da boca, parece, e se tocarem a vida deles sem um citar o outro, assim, enfim, coisas da televisão, né, cara? Sabemos muito bem aí, já ouvimos muitas histórias de bastidores de como as pessoas têm, repito, um ego frágil em relação à televisão brasileira, assim. São inúmeras histórias de pessoas que não suportam ouvirem outras pessoas falarem dela, assim, e simplesmente ignorarem e tocarem a vida. Não, tem que responder, tem que gerar, porque senão parece que o mundo vai acabar, enfim. Mas repito, chama atenção aqui pra fala do Neto na Bandeirantes. O cara elogia, mas não. O Denilson, quer dizer, critica, mas ao mesmo tempo fala, não, o Denilson é uma boa pessoa, não tenho nada contra ele. É isso aí. Bom, eu não tenho muito o que dizer, mas quando trata-se de duas figuras assim que trocam essa, a gente tem que comentar, não tem como. Sim, são dois caras gigantescos. É isso.